E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, tá iniciando aqui o dia basicamente. Já tenho algumas operações abertas aqui. Usando o modelo do Keltner. A gente tem o mercado trabalhando com uma movimentação de alta dentro do dólar, uma movimentação de baixa dentro do índice futuro. Acabamos de abrir dentro do índice futuro. Eu não queria fazer esse vídeo de hoje, basicamente porque eu não quero mais falar sobre índice futuro ou dólar. Ontem me colocaram uma pergunta muito boa: como é que quer que as pessoas parem de operar dólar e parem de operar índice futuro se tu só fica falando de operar dólar e índice futuro? É verdade. Então assim, hoje vai ser o último vídeo sobre esse tema, em que eu vou estar mostrando aqui as táticas e técnicas para índice futuro. Depois eu vou começar a falar apenas de ações ou de milho, que eu considero que são gráficos muito mais tranquilos de serem operados pelas pessoas. Por falar em milho, deixa eu botar aqui o gráfico de 20 e 60 minutos do milho. Olha o que aconteceu. Eu estou comprado em 7 contratos do milho. Meu ponto de compra foi onde? Tá vendo esse saindo bar aqui? Deixa eu ver se tá com uma boa visualização. Ó. Inside bar aqui. Rompido para cima. Foi o ponto de compra. 7 contratos. E agora a gente rompe esse retângulo em topo que a gente tá vendo aqui. O que automaticamente libera o milho para subir muito mais. Tá? O meu objetivo inicial era realmente 2 vezes risco para cima. Eu já dei uma realizada parcial. Tá? E aqui basicamente então o que eu vou estar fazendo nesse momento agora é deixar o meu trade evoluir. Meu alvo mínimo agora é essa amplitude para cima. Meu alvo mínimo nesse ponto aqui. Onde então eu estaria liquidando parte dos meus contratos de milho. Milho é muito direcional, como eu mencionei, ele é muito tranquilo de ser operado. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês basicamente quais seriam as principais premissas para se operar milho. Tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na tela primeiro. Tá muito frio aqui em Porto Alegre, pessoal, por isso que eu tô com o meu gorro. Eu sei que o gorro é horrível, eu sei que ele é esteticamente pavoroso, mas tá muito frio. E uma coisa que eu não gosto é passar frio. Eu não queria ter vindo aqui no escritório, mas eu tenho que gravar umas coisas hoje, então precisei vir. Ó, então esse aqui é o milho. Tá? Eu gosto de operar o milho utilizando os conceitos de tendência, já que esse é um gráfico eminentemente seguidor de tendência. Então, a forma de operar milho basicamente é muito simples. O que eu vou estar procurando, é uma situação como essa, em que eu tenho os preços acima da média móvel de 8 e acima da média móvel de 80. Quando eu visualizar isso e tiver uma barra vermelha, eu vou marcar a máxima desse ponto como meu ponto de entrada. Então aqui eu teria tido uma oportunidade de entrada, que foi a que eu tomei. Veja que depois surge uma outra oportunidade de entrada quando? Então quais são os sinais que eu vou estar utilizando para tomar milho? Inside. Tomar na compra, tá? Então eu vou dar o exemplo primeiro de compra. Tomar na compra. Inside bar. Acima da 8, que está maior que 80. Então esse é o primeiro sinal. Que foi esse aqui, vocês estão vendo. Segundo sinal. Preço de fechamento de reversão. Eu apresentei esse sistema alguns dias atrás com um modelo de swing trade. Pode ser utilizado num gráfico de 60 minutos, ou mesmo num gráfico de 120 minutos, ou mesmo num gráfico diário, se vocês quiserem. Quando é que a gente teve um preço de fechamento de reversão a última vez aqui dentro deste mercado? A gente teve um aqui, ó. Mínima mais baixa que os dois candles prévios. Fechamento mais alto que o prévio. Preço, fechamento de reversão. Terceiro ponto que pode ser assumido como uma possível entrada.
1, 2, 3 de compra. Simples assim. Então são 3 sinais plausíveis para o cara pensar em operar. Milho. O que é 1, 2, 3 de compra? Está apresentado também no Como se tornar trader profissional lá com a Carol. Mínima. Mínima mais baixa. Mínima mais alta. Então uma sequência de mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Desde que média móvel de 80 subindo. Desde que preço acima da média móvel de 8. Então eu vou ter minha entrada na ruptura da máxima desse terceiro candle. Stop na mínima. Então aqui, por exemplo, observe. 1, 2, 3. Mínima, mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Quando houve essa massa, ponto de entrada. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Quando houve essa massa de entrada. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Quando houve essa massa de entrada. Então, o que a gente está vendo aí, basicamente, é o modelo sendo trabalhado dessa forma. Tá? E aqui, tá, olhando o atual cenário, já que ele está fechando como um candle vermelho, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer, eminentemente, é desenhar uma entrada na altura da máxima desse candle, já que seria uma barra vermelha ignorada nos 60 minutos. Notem que a gente teve a abertura do dia de hoje acima da máxima do dia de ontem. Isso é um trap. Tá? Esse é um gap de venda. Veja que isso aconteceu anteriormente aqui e ele citou um certo movimento corretivo dentro do milho. Então, já que eu estou comprado em 7 contratos, o que eu vou fazer aqui? Tá? Já realizei parcial, já inclusive ultrapassou meu alvo específico. Eu vou realizar 4. Tá? Eu vou realizar, na verdade, a metade. Vou realizar mais, fazer mais uma segunda realização. Assim que a gente perder essa máxima aqui. Não é conta teste, meu Deus do céu. Aqui. Pronto. Não preciso disso, não preciso disso. Eu boto meu stop ali, naturalmente, de forma que eu consiga, então, proteger 4 contratos meus nesse cenário. Tá? E naturalmente eu vou estar pensando em tomar mais posições se aparecer a ruptura ali. E o dólar virou, hein? O dólar virou, vai me dar um loss forte, hein? O dólar virou para baixo. E engraçado que o índice futuro também está caindo. Ambos estão caindo. Não quero falar muito sobre futuros nem dólar daqui para frente, já mencionei para vocês. Daqui para frente eu vou falar mais daquilo que eu acho que pode ser útil para vocês: ações e milho. Eu vou modificar radicalmente minha conduta nessa situação, tá? Já que eu entendo que se eu continuar falando de milho e dólar, as pessoas vão continuar operando milho e dólar. Se eu continuar falando de dólar e índice futuro, as pessoas vão continuar operando dólar e índice futuro, e eu acho que isso não é benéfico para elas. Então, desta forma, eu estarei fazendo exatamente isso nos próximos vídeos meus, falando mais de swing trade, falando mais de ações. Deu a minha saída no milho de parte da minha posição. Ótimo.
Muito bem. Muito bem. E agora, então, qual que seria a minha ideia aqui? Olhando isso aqui tudo, tá? A minha ideia aqui seria basicamente o seguinte. Isso é uma barra vermelha, sem dúvida alguma. Tá? O que significa que se a gente romper essa máxima aqui, eu deveria tomar posições, colocando meu stop abaixo da mínima, e o alvo sendo 2 vezes meu risco para cima. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente? O que eu vou fazer aqui não é uma sidebar. Não é uma sidebar. Aqui a ideia seria, por exemplo, se eu fizer um contrato, colocando a possível entrada aqui, com stop aqui, qual que seria o tamanho do meu risco? Bom, o tamanho do meu risco seria R$157. Se eu aceito perder mais, se eu aceito, por exemplo, perder 300, eu poderia trabalhar com 2 contratos, eventualmente 3 contratos, e aqui eu estou com R$450 de risco. E o meu alvo seria 2 vezes a amplitude para cima, que estaria aqui. E daí, obviamente, que essa ruptura teria que acontecer no candle seguinte, não pode ser 1 ou 2 candles depois, tem que ser no candle seguinte. E por que está fazendo esse trade, Stormer? Bom, basicamente porque eu tenho média móvel de 8 subindo, média móvel de 80 subindo, gráfico de 60 minutos, eu acabei de romper um retângulo em topo para cima. Então, para mim, naturalmente, isso é um pullback, tá? Um pullback que irá permitir um recuo para formar talvez um troca de polaridade para voltar a subir. Então, nesse ponto, eu estou procurando por sinais de entrada. Só que eu não consigo entrar num time frame muito curto aqui, porque esse papel não tem liquidez para isso. Eu poderia operar com 120 minutos? Sim, se eu operasse com 120 minutos seria ainda mais fantástico, seria ainda mais interessante, sem dúvida alguma, porque o meu sinal fica muito mais confiável, o sinal operacional de um gráfico de 120 minutos. Aqui eu tenho que liquidar a operação. Tá? E pensar em operar na ponta da venda se perder essa mínima aqui. Ao mesmo tempo eu quero aproveitar para vocês explicar como é que a gente faz para operar swing trade na venda. Falo sobre isso hoje. Não, vamos gostar falando só um pouquinho sobre. A gente fala sobre swing trade na venda amanhã. Bom, basicamente, então assim, o que a gente tem que ter em mente, tá? Cada ponto no milho é o equivalente a R$450. Um ponto, tá? R$1 para cima, R$1 para baixo é R$450. Então, se eu estou pensando aqui num stop em que eu estou comprando em 47,56 e colocando meu stop, digamos, abaixo da mínima desse candle, que está em 47,26, eu estou falando de 30 centavos de stop. 30 centavos de stop em cima de R$450, tá? Se R$1 é R$450, 30 centavos vai ser quanto? Um terço disso, aproximadamente, em torno de 120, 115 reais de stop para cada contrato de milho que eu estiver operando aqui na ponta da compra. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de boi, deixa eu botar aqui BGI 20, o boi já é diferente. Tá? O boi já trabalha uma outra dinâmica. Deixa eu só fazer uma coisa. O boi já é uma alavancagem um pouquinho menor. O boi trabalha basicamente com uma alavancagem de 330. Tá? Então, cada R$1 é R$330. Tá? Cada R$1 é R$330. Vejam que aqui o boi, nesse modelo, trabalha por enquanto de topos e fundos ascendentes, está querendo romper acima da média móvel de 80. Não me permite um ponto específico de entrada nesse momento. Tá? Não me permite um ponto específico de entrada nesse momento. Então não posso fazer absolutamente nada aqui dentro do boi. Estou de fora esperando. Basicamente. O que eu esperaria para pensar em tomar uma posição? Eu esperaria um recuo para isso. Né? Um recuo até a média móvel, sentindo ela como suporte, para daí voltar a subir, daí eu poder tomar uma posição ali. Isso seria o meu drive principal aqui para operar boi nesse momento. Tá? Quais são as séries e como é que funciona as séries do milho? Tá? A gente tem que ter em mente isso. Tá? O contrato de milho ele trabalha em séries. Tá?
Tá? E dentro dessas séries a gente vai ter basicamente os seguintes contratos. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ter o contrato F. Deixa eu botar aqui. Então a gente, em termos de contratos, nós temos contratos F, tá? Que é janeiro. Contratos que vencem em janeiro. Depois a gente tem o março, que é H. Depois a gente tem maio, que é o K. Depois a gente tem o julho, que é o N. Depois a gente tem o agosto, que é o Q. Depois a gente tem o setembro. Geralmente setembro é um dos mais líquidos. Esse aqui que eu estou operando já é o setembro, que é o U. E a gente tem o novembro, que vai ser o X. Essas são as séries de contratos do milho. Tá? Esse aqui que eu estou operando, então, o vencimento é em setembro. Eu quero um pouco mais de tempo para a operação, por isso que eu estou operando ele especificamente. Né? A ideia é trabalhar em cima de compra e venda de contratos do futuro do milho. Né? Como funciona a questão de margem? As pessoas podem perguntar. Se eu não me engano, a margem para cada contrato de milho, tá? Para ficar em swing trade, é em torno de 3.500 a 4.000 reais, tá? Se eu não me engano. Tá? E para day trade, eu acredito que seja 200 reais. Depende da corretora que tu está trabalhando. Cada corretora vai ter uma margem que vai estar solicitando, acredito eu. E o boi, um pouquinho diferente. O boi, como eu mencionei, 330 para cada um ponto. Né? E deixa eu botar aqui. Só para te colocar as séries certas do boi. O boi, acho que, se eu não me engano, é mensal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é mensal. É o BGI, basicamente. Sim, ele é mensal. Então tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tem todos os meses. Tá? O mês de vencimento então acontece dessa forma. Janeiro igual a F. Não sei porque que é F janeiro, mas tudo bem. Fevereiro vai ser o G. Março vai ser o H. Abril vai ser o J. Maio vai ser o K. Junho vai ser o M. Julho vai ser o N. Agosto vai ser o Q. Setembro, geralmente os mais líquidos geralmente ficam em setembro, como eu mencionei. Vai ser o outubro, vai ser o V. Novembro vai ser o X. Dezembro vai ser o Z. Então aqui são as séries do boi. Tá? Nesse momento, se o cara fosse operar o contrato atual de boi, tem que aqui eu estou operando já outubro, né? BGI V20. O BGI U20, que seria o de setembro. BGI U20, que é esse aqui. Veja como está com fraquíssima liquidez. Fraquíssima liquidez. Né? E se a gente olha o boi atual, que é o mês de
Nós estamos em junho ou julho? Nós estamos em junho. Não, julho. Cara, já estamos em julho. Caraca! BGI N20. Como tá voando esse ano, meu Deus do céu. BGI. Esse é o boi gordo do mês atual. Ó. Parece ter mais liquidez, né? Mas ainda assim eu entendo o BGI V20 mais líquido. A grande dificuldade que isso nessas commodities somente é a liquidez. Então a gente tem que ir às vezes para 120 minutos. E daí dentro dos 120 minutos poderíamos ter considerado aqui esse inside bar aqui como uma entrada. Porque era 1, 2, 3 também. Né? BGI V20, que é o que eu estou operando neste momento, é este. Tá? E no gráfico diário. Olha que bonito o movimento no diário. No diário a gente está vendo uma entrada aqui no diário, né? Concorda comigo? Ó, isso não é um call, é apenas uma demonstração. A gente fez um preço de fechamento de versão. Estaremos rompendo ele para cima hoje, nesse momento, inclusive, atual. Tá? Então aqui. O problema principal é que o stop é longo pra caramba. Se a gente comprar aqui, o stop aqui embaixo, nós temos literalmente 3,49 pontos de distância, 3,50 pontos de distância. Se nós tivéssemos 3 pontos de distância, seria R$ 990 para cada contrato. Tá? A gente tem 3 pontos e meio. 3 pontos e meio vezes 330. Quanto é que vai dar mais ou menos? Vamos fazer um rápido cálculo aqui. 3,5 vezes 330. R$ 1.155. O que significa que se eu comprar aqui, colocando meu stop abaixo desse fundo, eu teria um risco de R$ 1.155. O que eu acho muito elevado para uma operação com um único contrato. Então aqui, tá, apesar do gráfico diário estar me oferecendo uma possível operação de compra, eu não vou tomar essa posição porque eu estou entendendo que está muito caro já. Eu vou esperar que aconteça o recuo e daí dentro do recuo eu vou tentar tomar o papel. Eu vou esperar que aconteça um movimento de volta para depois virar uma alta, aquilo que a gente chama de mark crisp. Vou esperar que dê um mark crisp de compra ou pelo menos uma aproximação da Bison. Então, onde é que eu quero comprar esse papel? Eu quero comprar quando chegar aqui, ó, se chegar aqui, nessa zona, entre 211 e 212. Até 212 eu pago por boi. Mais do que isso eu não pago. Tá? E aí como é que seria a minha possível entrada aqui? Ó? Poderia botar uma entrada aqui e ficar tentando comprar aqui assim, ó, com o stop abaixo desse fundo. Eu já queria comprar. O sinal de A já me deu compra. Então eu tô só aqui tentando pescar uma compra, pescar um preço melhor. Meu stop seria aqui igual. Se o mercado der uma chegada de aqui e voltar a subir, fantástico, tô dentro. Daí meu alvo seria aqui, ó. Se não chegar, paciência, não peguei o trade. Nem todos os trades a gente acaba pegando, infelizmente. Então é assim que eu opero boi e milho, basicamente. Tá? O boi é mais difícil de operar porque tem menos liquidez, como a gente está vendo. O milho já tem mais liquidez, fica mais estável as entradas. Eu estou tentando comprar aqui uma barra vermelha ignorada. Na verdade, se a gente for pensar, e é importante que a gente tenha isso em mente, isso aqui é um preço de fechamento de versão de venda. Mas eu não vou operar contra uma tendência de alta, não faz sentido operar contra uma tendência de alta vendendo uma forte tendência de alta. De maneira alguma eu faria isso. Então, quando eu vejo um preço de fechamento de versão de venda em cima de uma tendência de alta, eu desprezo o sinal. É um sinal que eu não vou usar. Tem os sinais que eu uso e tem sinais que eu não vou usar. Quais são os sinais que eu não vou usar? Aqueles que operam contra a tendência em um papel que é claramente direcional, como o milho.
Uma das dificuldades de operar boi e milho, naturalmente, é a necessidade de paciência. A gente vai ter pouquíssimos sinais. A gente vai ter que esperar, às vezes, 1 hora. A gente vai ter que esperar, às vezes, até 2 horas para que aconteça alguma ação. Né? Enquanto isso, a gente fica literalmente fazendo o quê? Cara, a gente pode ficar estudando, a gente pode ficar lendo um livro, a gente pode ficar ouvindo uma música, a gente pode ficar, eventualmente, até mesmo jogando um jogo. O que a gente não pode ficar fazendo é tentar ir por um time frame mais curto, seja aqui ou em qualquer outro ativo, para tentar, naquele movimento, fazer uma compra desesperada ou uma venda desesperada. Então aqui, ó, o que a gente está vendo, tá? Estocástico lento sobrecomprado. Por que então a compra aqui seria perigosa? Olha que a gente está em cima de uma linha de tendência de baixa, com média móvel de 80 caindo, com o estocástico lento sobrecomprado. Não faz sentido eu tentar comprar agora. É por isso que eu estou esperando que recue. No próximo recuo eu quero comprar, mas não agora. Então, o bom de um time frame mais longo, o bom de um time frame de 60 minutos, é que nos permite olhar com calma o que está acontecendo e pensar se vale a pena realmente comprar ou vender naquele preço. Coisa que num gráfico de 5 ou 6 minutos, ou mesmo de 10 minutos, a gente não tem tempo para decidir isso. A gente tem que fazer a compra, fazer a venda imediatamente. Então os time frames mais longos, eles são chatos, no sentido de que eles dão pouca atividade, mas eles nos dão tempo para pensar. Peraí, Storm, tem certeza que tu quer comprar posição aqui? Tem certeza que não é um momento ruim? Porque a gente tem aqui um topo anterior rompido nessa região que vai funcionar como resistência. Tem uma linha de tendência de baixa, tem uma retração de Fibonacci da última queda. Tem certeza que vale a pena, que tu está afim com o estocástico lento sobrecomprado, de sair comprando nesse preço atual, mesmo que o diário tenha gerado uma entrada? Aí quando tu começa a pensar todos esses aspectos, tu começa a cogitar, eu vou esperar o próximo recuo, eu vou pensar em tomar no próximo recuo, não vou comprar aqui agora. Então essa é que é a grande beleza de um movimento mais lento, tá? Nos dá tempo de pensar. Nos dá tempo de pensar. Coisa que muitas vezes o dólar e o índice futuro não nos dão esse tempo. Tá? Não nos permitem essa, digamos assim, reflexão, porque são tão rápidos e tão velozes e tão cercados de robôs de alta frequência que simplesmente se a gente parar para pensar já perdeu o sinal. Então eu, particularmente falando, prefiro tomadas de decisões um pouco mais lentas que me dão maior segurança na minha decisão do que aquelas decisões muito rápidas. Muito bem. Bom, este era o vídeo de hoje, pessoal, como eu opero milho e como eu opero boi gordo. Tá? Isso aqui, naturalmente, que a gente está vendo é um swing trade. Eu estou finalizando o swing trade, na verdade. Já finalizei parte dele. Eu estava com 7, produzido pelo Inside Bar, que foi visto aqui. Fechei 4. Tá? E agora, se romper esse ponto aqui, eu vou ter mais uma entrada de mais 3 contratos. O stop vai estar aqui embaixo e o alvo vai ser 2 vezes meu risco para cima. Trabalhando sempre o conceito de Éden dos traders. Sempre o conceito de mercado direcional. Vou estar trabalhando a favor das médias. Como aqui as médias ainda não estão perfeitamente favoráveis, como a gente está vendo, média móvel de 80 caindo e média móvel de 8 já subindo, eu ainda não estou autorizado em pensar em comprar. Eu só poderia estar autorizado a pensar em comprar se eu tivesse um recuo, formasse um suporte em cima desse topo anterior aqui, formasse um candle de reversão e aí fizesse uma sinalização de que eu vou reverter a minha tendência de baixa dos 60 minutos para uma tendência de alta nos 60 minutos, coisa que eu ainda não tive. Então por isso que no boi eu ainda não posso operar ainda. Eu tenho que esperar que tudo esteja alinhado a meu favor para que eu possa tomar as posições ali. Bem mais simples, bem mais objetivo e bem mais tranquilo do que a situação do índice futuro e do dólar. Eu tive um paciente meu,
Olha que interessante. Eu tive um paciente meu que ele trabalhou como soldado, tá? Ele era soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Soldado raso. Né? Então ele assim, pra ele, porra, o senhor lutou na Segunda Guerra Mundial? Eu tava retirando algumas lesões dele, de pele, quando foi cirurgia plástica. E aí, eu perguntei pra ele, tá, mas como é que foi? Como é que foi a situação toda? Ele disse assim, olha, eu praticamente não vi a guerra porque eu acabei sendo designado para Noruega. Tá? Então eu fiquei como um vigia dos fiordes de submarinos alemães. Eu passei a guerra inteira em cima de um fiord olhando para a água. Praticamente não disparei nenhum único tiro. Foi uma guerra muito tranquila para mim. Ele dizendo isso. Que a Segunda Guerra Mundial foi tranquila para ele. Por quê? Porque ele não foi para o frente russo. Porque ele não foi enviado, por exemplo, para o norte da África. Então, mesmo num cenário horrível, como a Segunda Guerra Mundial foi horrível, se tu tivesse um mínimo de sorte, no caso, esse meu paciente teve sorte de ser enviado para um canto em que praticamente não teve guerra, teve poucos disparos, graças a Deus, ali naquela região, né? As coisas ficam mais suaves, bem mais suaves. O mercado financeiro ele é assim, ele é uma guerra. Só que é uma guerra que a gente pode escolher qual é o campo de batalha que a gente quer lutar. A gente consegue escolher o campo de batalha. Onde é que seria o pior campo de batalha para se operar durante a Segunda Guerra Mundial? O frente russo, sem dúvida alguma. Era o frente que tinha a maior quantidade de baixas. Onde é que é o frente russo no mercado financeiro? Índice futuro. Índice futuro. Onde é que seria o desembarque da Normandia no mercado financeiro? Dólar. Onde é que seria, por exemplo, a Noruega durante a Segunda Guerra Mundial? Milho. Ações. Ações seria como se tu estivesse sendo soldado durante a Segunda Guerra Mundial, designado para trabalhar como, vamos lá, auxiliar de almoxarifado do batalhão logístico, designado para trabalhar em Sussex, uma região lá da Inglaterra, no quartel-general. Cara, foi só ficar aqui, ó, anotando quantas metralhadoras foram enviadas para o regimento tal, quanto de comida foi para o regimento tal. É uma guerra bem mais tranquila, né? Ações. Então, o truque de operar no mercado é escolher em quais batalhas você quer participar. Em quais campos de batalhas você quer participar. Fujam dos campos em que muitas pessoas morrem. Índice, dólar. Vão para os campos onde as pessoas têm uma vida mais sossegada. Vão para os campos de batalha onde a pessoa consegue respirar um pouco mais. Milho, ações, boi. Estudem esses cenários, aprendam sobre esses gráficos e daí o mercado vai se tornar muito mais fácil. Não mais fácil, mas muito mais simples e muito mais tranquilo. O mercado nunca é fácil, tá? Um abraço, pessoal. Não se esqueça de dar um joinha. O joinha é muito importante. Até mais. Nos vemos em breve.